Sabe aquela sensação de que não importa quanto café você tome, parece que o dia nunca engrena, que você está sempre se arrastando? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em 5 segredos para destravar uma fonte de energia que talvez você nem saiba que existe aí dentro. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Aquele cansaço que simplesmente não vai embora, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Ou que pelo menos parecia ser uma noite de sono. É uma exaustão que parece não ter fim. E olha, é um sentimento frustrante e muito mais comum do que se imagina. E não, isso não é coisa da sua cabeça. Milhões de pessoas vivem nesse estado, sentindo que a vida tá passando meio em tons de cinza, sabe? Mas aqui tá o ponto principal. A chave para virar esse jogo raramente tá em mais uma xícara de café. Na verdade, ela tá escondida em hábitos super simples que a gente acabou esquecendo no meio da correria. Então bora lá. Nosso caminho hoje passa por 5 segredos essenciais. A gente vai falar de hidratação estratégica, da tal da janela alimentar, de movimento inteligente, do poder do sono profundo e, claro, do detox digital. Cada um desses é um pilar que pode, de verdade, transformar sua vitalidade. E vamos começar pelo mais básico de todos, o pilar que, acredite, é o que a gente mais ignora: a hidratação. Parece óbvio, né? Beber água. Mas a verdade é que a maioria de nós vive num estado de desidratação crônica sem nem perceber. E isso drena a nossa energia silenciosamente. Pensa um pouco nessa analogia. Um motor sem óleo simplesmente trava. Da mesma forma, sem água suficiente, nosso corpo começa a funcionar com menos eficiência. Em tudo. A circulação, o transporte de nutrientes, até o nosso raciocínio. Tudo fica mais lento, mais difícil. E o mais impressionante é o quão sensível o nosso corpo é a isso. Uma quedinha de 1 ou 2% na hidratação já causa um impacto gigante no nosso desempenho. A margem é minúscula. É como tentar correr com o carro na reserva. Ele até anda, mas sem potência nenhuma, falhando a todo momento. Então, o pulo do gato aqui é a estratégia. Não é só beber água, mas quando e como. Começar o dia já reidratando, beber antes das refeições para ajudar na digestão e, claro, manter a água sempre por perto, visível. São passos simples, mas que fazem uma diferença absurda. Ok, com o corpo hidratado, vamos para o nosso segundo segredo. E ele não é sobre o que a gente come, mas sim sobre quando a gente come. A digestão, veja bem, consome uma energia enorme. Então, dar um descanso estratégico para o nosso sistema digestivo pode ser uma das coisas mais restauradoras que existem. A diferença é da água para o vinho. De um lado, você tem um sistema sobrecarregado, trabalhando sem parar, o que gera aqueles picos e quedas de energia que a gente conhece bem. Do outro, um sistema que tem tempo para se reparar, que aprende a usar gordura como combustível e que mantém a energia estável. O resultado? Um fluxo constante de disposição, em vez daquela montanha-russa de euforia e cansaço. E para aplicar isso, a ideia é bem simples. É só escolher uma janela de 10 a 12 horas para se alimentar. Por exemplo, das 8 da manhã às 6 da tarde. Fora desse período, só líquidos sem calorias. O segredo é começar aos poucos, ouvir o corpo, sem forçar nada. Depois de ajustar a hidratação e a alimentação, a gente chega em um ponto que parece até meio paradoxal: o movimento. A ironia é que justamente quando a gente está mais cansado, a última coisa que dá vontade de fazer é se mexer. Só que é o movimento que gera mais energia. É um verdadeiro ciclo virtuoso. O ponto-chave aqui é o seguinte: não estamos falando de se matar na academia uma vez por dia. A grande sacada é quebrar o sedentarismo com pequenas e constantes doses de atividade ao longo do dia. Isso mantém o motor do corpo sempre aquecido, sempre pronto. E os benefícios são quase imediatos. A circulação melhora, chega mais oxigênio no cérebro, o corpo libera endorfinas, aquela sensação de bem-estar, sabe? E o mais importante, se cria um ciclo em que mais movimento leva mais energia para se mover. E o melhor de tudo é que não precisa ser nada complicado. É sobre fazer uma pausa ativa no trabalho, dar uma caminhada de manhã para pegar um sol, pequenas escolhas do dia a dia como usar as escadas. Lembre-se, a consistência aqui ganha de lavada da intensidade. Com o corpo em movimento, a necessidade de uma boa recuperação fica ainda mais clara, né? E isso nos leva direto ao quarto segredo: o sono.
Muita gente dorme as famosas 8 horas e mesmo assim acorda um caco. Por quê? Porque o segredo da energia não está na quantidade de horas, mas sim na profundidade do sono. Essa analogia do celular é simplesmente perfeita. É durante o sono profundo que o corpo e a mente se reparam de verdade, que as memórias são consolidadas, que a gente recarrega a bateria. Sem essa fase, é como acordar todo dia com a bateria em 40%, não importa quanto tempo você ficou na cama. Certo. Mas e aí? Como a gente consegue esse sono profundo? A resposta está em criar uma rotina, um ritual. É sobre sinalizar para o seu corpo que está na hora de desligar. Desacelerar uma hora antes, largar as telas, criar um ambiente totalmente escuro e fresco, preparar o terreno para o descanso é a chave. E por falar em desligar as telas, chegamos ao nosso quinto e último segredo: como lidar com a maior fonte de exaustão mental da nossa era, o bombardeio digital. Afinal, energia não é só física, né? A energia mental é tão ou mais importante. Pensa só nisso: 1000 aplicativos abertos no cérebro ao mesmo tempo. Notificação, e-mail, notícia, rede social, tudo isso mantém o cérebro num estado de alerta constante, que simplesmente frita a nossa concentração e a nossa capacidade de recarregar. A paz mental vira um artigo de luxo. As ações para combater isso envolvem criar barreiras saudáveis, definir horários para se conectar, banir de vez as telas do quarto, priorizar conversas reais, olho no olho e passar um tempo, mesmo que seja curtinho, em contato com a natureza. É preciso se desconectar para poder se reconectar de verdade. E assim, no fim das contas, tudo se conecta. Hidratação, nutrição, movimento, sono e desconexão. Eles não são dicas soltas, são os 5 pilares que juntos sustentam uma vida com energia de sobra. Melhorar um deles já ajuda, mas alinhar todos eles, isso pode transformar o jogo completamente. E agora, a questão final é para a gente refletir. A mudança não precisa ser radical. Basta começar com um pilar, talvez aquele que parece mais fácil ou mais necessário agora. Qual vai ser o primeiro passo para desbloquear essa energia toda que está aí só esperando para ser usada? A jornada começa com uma única decisão. O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima.